Estamos aqui com o Edinho Guedes. É isso, Edinho? Exato. Tudo bem? Tudo bem. Você é a primeira vez vereador? Na verdade eu fui suplente, né? Assumi por 1 ano e 1 mês na última legislatura. E a primeira vez agora como vereador eleito, assumi no início do ano, com muito orgulho aí da votação que tive, trabalhando com muita seriedade. O Edinho, nós sabemos do seu trabalho lá na Câmara de Jacareí, mas e a história do bolinho caipira, que parece que não é nada, mas é uma coisa que vai marcar. São José, quando acabou de comer um bolinho, fala, mas isso aqui não é o bolinho caipira de São José, isso aqui não é o bolinho caipira de Jacareí. Na verdade, qual a diferença? O que está vendo? A gente acaba subestimando esse assunto, né? Acho que é apenas um quitute, mas da mesma forma que o queijo Minas é uma identidade de Minas e o acarajé da Bahia, a região ela tem de fato um quitute, que é o bolinho caipira, que só é fabricado aqui. E existe o registro do patrimônio cultural imaterial, o nome correto seria esse, e alguns pesquisadores da região começaram a pesquisar da onde de fato nasceu. Quem trouxe isso, na verdade, foram os tropeiros que ao carregar a farinha de milho, pegavam o lambari do Rio Paraíba e faziam esse bolinho. Mas a primeira cidade que popularizou e tornou isso acessível ao público foi Jacareí, através de uma banca no mercado municipal, em 1925, a banca da dona Nicota. E a sua irmã, depois que mudou para Caçapava, trouxe essa receita e posteriormente veio aqui para São José. Então, existem registros históricos que mostram isso e nós estamos batalhando para que isso seja, então, um patrimônio cultural da nossa cidade de Jacareí, para que possamos, então, divulgar isso ainda mais para os paulistanos que vêm, que gostam desse quitute, que de fato Mas como é que vai diferenciar a São José? Porque é diferente, as receitas são diferentes. Jacareí é feito com farinha branca e linguiça suína. Farinha de milho branca? Farinha de milho branca e cheiro verde e linguiça suína, né? Essa foi a receita tradicional, porque na época não tinha máquina de moer carne e era os embutidos de porco que era mais tradicional na região. O de Caçapava, eles são mais redondos, né? Eles não são cônicos, são redondos, são diferentes. Tem outros... São José é compridinho também. E de São José é compridinho, só que ele é feito de farinha amarela, de milho amarela e carne moída. Então as receitas são diferentes. Mas então vocês vão encontrar um problema sério, que lá em casa faz farinha de milho branca. Não, a ideia não é nenhum problema, a ideia é só a gente registrar. Só muda a cor da farinha. Da onde nasceu, né, ter o seu patrimônio então começou municipal. Com o bolinho comprovado, tá? Porque tem levantamento. Pelos registros históricos que nós temos, a primeira cidade que popularizou, comercializou ele através do mercado municipal, de uma banca do mercado municipal da dona Nicota, em 1925 foi em Ela Jacareí. criou um problema sério agora, Por quê? Da São José, porque ela que começou. Foi os registros mas históricos. Mas consta no registro? Sim, que os primeiros registros históricos, inclusive a contraposição, até saiu no jornal Vale Paraibano, de alguns historiadores se posicionando com relação a isso, que não poderia ser em São José, por quê? Porque nessa época ainda não existiam aqui na região açougues e máquinas de moer carne para fazer o bolinho, a carne moída, que é da receita joseense. Então, mostra que isso é posterior, de fato, aos primeiros registros que São José, existem. então, eu estaria fazendo os primeiros... Agora eu vou trazer alguém de São José aqui, que faz bolinho caipira. Mas naquela época, né, 1925, alguém de 1925 que tenha feito bolinho caipira antes de Jacareí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o Edinho Guedes, vereador de Jacareí do PPS. Edinho Guedes, é verdade, eu não quero acreditar, que era para vir para São José, de São José veio para Taubaté, e de Jacareí veio para São José para Taubaté, o posto fiscal? O que aconteceu? De fato, Antônio, o posto fiscal é uma repartição pública, né, que facilita o pagamento dos impostos estaduais para o governo do estado. Ele facilita que as empresas recolham esse tributo, já é difícil pagar imposto, né? Ele foi retirado de Jacareí. Difícil não é. É que a gente não gosta de pagar. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ele foi retirado de Jacareí, veio para São José, de São José veio para Taubaté. E sobrou um serviço que era o recolhimento da guia de ICMS para importação e exportação, que era feito no armazém lá, alfandegário de Jacareí, fica próximo à Unip, na beira da Dutra. E as empresas, tanto de Jacareí quanto de São José, utilizavam dessa proximidade para fazer esse recolhimento. E agora, sem avisar ninguém, o governo estadual retirou isso, que era um ponto de atração de empresas para a nossa região, tanto para Jacareí e para São José. Retirou isso lá de Jacareí e enviou agora o posto fiscal de Taubaté. Então isso tira uma atratividade que as duas cidades tinham de atrair empresas para se instalarem aqui, haja visto essa facilidade logística, e traz para Taubaté
por uma economia pífia, né, de procedimento de 1 ou 2 funcionários, mas que afeta de fato o desenvolvimento econômico das 2 cidades. Então nós estamos nos posicionando contra isso. A Câmara de Jacareí já aprovou um requerimento pedindo informação para o governo do estado, rever esse posicionamento, e usamos aí a oportunidade de hoje para também convocar aí as autoridades de São José para que possamos unir forças junto ao governador José Serra, que repense ninguém isso. falou nada não, viu? Isso Então, é novidade. Saiu no jornal, foi amplamente divulgado na mídia, mas lá nós temos 2 deputados, Carlinhos e o Hélio Nishimoto, não falaram nada. Agora, como o Padre Afonso, deputado estadual, virá aqui a semana que vem, vamos cobrar dele para ele lutar para o posto fiscal. É que para Taubaté é bom, né? Quem tem que lutar é São José e Jacareí para voltar e não é, porque acontece, ele acumula o serviço também aqui. Sim. Não é verdade? É. Então vamos falar com o Padre Afonso. Hélio Nishimoto, dá um jeito aí, rapaz, fica só dando de apresentador de televisão. Agora você é ruim com apresentador de televisão. Vai haver uma carreata domingo lá com a presença do promotor, o doutor Luiz, que está trabalhando. Sim. E mais vocês da Câmara. Isso. Pedágio. Lá em Jacareí, as autoridades uniram forças, né, para lutar contra a cobrança do pedágio, que já ocorre há alguns anos, e abriu-se uma oportunidade de discutirmos sobre isso e revermos essa ideia do jacarense ter que pagar para entrar na sua cidade. E o primeiro ato simbólico de protesto contra isso, e aproveito para convidar vocês, todos os jacarenses, domingo, a partir das 9 horas, sairemos do Parque da Cidade e faremos uma carreata por toda a cidade até a cabine do pedágio, para iniciar esse processo de protesto, e depois iremos aí seguir a outros passos e quem sabe até buscar a via judicial para questionar essa cobrança. Vai sair de onde a passeata? Do Parque da Cidade, domingo às 9 horas da manhã. 9 horas? 9 horas da manhã. Nem que chova, vocês vão? Vamos, de qualquer jeito Embaixo vamos sair. de chuva. A carreata... E termina lá no pedágio? Lá no pedágio. Vamos passar por toda a cidade. E a ideia foi fazer no domingo, que é um dia mais tranquilo, para não atrapalhar o trânsito da cidade. Gente, né, vereador? Mas é importante porque todo mundo, tenho certeza que ninguém concorda com esse... Que é duro esse negócio para entrar na cidade da gente, é o caso que comentei aqui dos pedágios. Sim. Para ir é Natividade e Redenção, para ir em Jambeiro, para ir em Paraíba, tem que pagar ingresso. Sim. Isso é uma brincadeira. A gente altere o fim do mundo. Lógico. Mas falando em pedágio, isso é de pedágio, falando de entrada sem pagar pedágio, tem uma entrada que vocês querem levar da Carvalho Pinto até um bairro de Jacareí. Agora que a Carvalho Pinto, que também cruza Jacareí, foi privatizada, né? Então existe uma empresa como a Nova Dutra que começa a fazer as melhorias. Nós estamos lutando, né? Eu estive quarta-feira em São Paulo, na Agência Reguladora de Transportes Terrestres, para que então faça a alça de entrada para Jacareí, que tenhamos mais um acesso para a capital, lá no bairro do Campo Grande, onde já existe a possibilidade disso. E com quem o vereador falou? Conversei com o diretor da Agência Estadual de Transporte Terrestre, ele que fiscaliza as empresas que ganham a licitação para a concessão. E o que ele disse? E abriu a possibilidade, diz que está previsto, agora teremos uma conversa junto à concessionária para fazer os ajustes técnicos e aí sim, abrir mais uma possibilidade de Jacareí, mais um acesso para a capital e mais uma área de desenvolvimento para a cidade, que pode ser uma atração de moradores da capital para ter chácaras, condomínios e tal. E a cidade se desenvolve dessa forma e nós, como legisladores, temos que buscar formas da cidade crescer. E eu vejo que essa é uma grande oportunidade de possibilitar isso para Jacareí. Ano que vem tem eleição. Eu acho que Jacareí está precisando, porque lá nós tivemos 2 deputados muito bons, Malek Sassadi, e tivemos o Luiz Máximo, estadual, depois federal. Sim. Foi um grande deputado estadual e federal, Luiz Máximo. Mas Jacareí ficou sem deputado, é uma cidade que está crescendo cada vez mais. E esperamos que eleja o seu deputado também. Sim, isso é importante ser colocado. Jacareí tem eleitorado para fazer até 2 deputados. E todo mundo vota em quem não é da cidade. Então é importante que a cidade comece a amadurecer politicamente e veja que é importante ter um deputado de Jacareí. Você está com cara de deputado, hein, Guedes? Cada passo de uma vez. Guedes, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui uma outra oportunidade. Nós voltaremos aqui com o Guedes e até segunda-feira.